Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 278, esse vai ser o último vídeo que nós vamos gravar devido às dificuldades que eu me encontro aqui, mas por carinho a você eu estou me esforçando aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa. No dia de manhã, que é segunda-feira, hoje é 8, né? Dia dos papai, né? Muitos pediram para me mandar recado para os seus familiares, mas nós vamos deixar para o meio da semana, quando estivermos em casa. Mas amanhã eu vou procurar fazer um vídeo mostrando para vocês o túmulo do professor Eurípides Barçanufo, senhor Mariano, vó Meca, foi a mãe, né, de Eurípides, tia Amália, que foi secretária, Maria da Cruz, Igorina, papai também de Eurípides Barçanufo e muitos outros. Eu aconselharia que você guardasse esse vídeo que eu vou fazer, independente de qualquer coisa, porque isso é um documentário. Gente, não perca a oportunidade de ter uns seres desses, porque nós somos contemporâneos desses seres. Para você ver, Eurípides Barçanufo, ele foi, posso dizer assim, o profeta Daniel. Então não é brincadeira não, né? Então olha só, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de suas origens não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Então, por mais que a matéria ela não exerce influência sobre o espírito, mas nestas condições aqui nós entendemos que exerce uma certa influência, porque devido ao nível do espírito, você entendeu? O espírito evoluído, a matéria não exerce influência sobre ele, o espírito evoluído. Mas o espírito atrasado, como eu, principalmente assim, eu passo próximo a um bar, a pessoa oferece um rabinho de galo, eu já bebo. Churrasquinho eu já bebo, né? Uma porta larga eu já entro. As castas, as etnias, assim, as divisões entre a sociedade, né, os departamentos, as mudanças, as leis todas nas religiões, nas ciências, nas filosofias. Então nós permitimos, sim, né? Então por isso que eles dizem assim, ó, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Agora a gente sabe que a matéria que possui essa influência negativa é porque o espírito traz com ela aquela inferioridade. Você acha que convive comigo, né? Porque eu convivi com muitas pessoas, não vou dizer nome, é lógico. Eu convivi com muitas pessoas que fumavam, usavam cocaína, bebiam,
prostituíam. Nada contra, é um estudo, não é? Então, eu convivia com essas pessoas e, no entanto, eu nunca aderi a vícios nenhum. Eu não era contra eles por fazer uso daqueles vícios. Por isso que Kardec, ele pergunta aqui, olha só, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, o mais terrível de todos? Aquele que mais possui adjetivos, sinônimos, né? E muito mais outros nomes. Ele é terrível, porque ele encontra-se encalacrado, penetrado no eu da pessoa, e ele domina, ele leva-nos a um estado de cegueira muito grande, e que muitas vezes aqueles que são egoístas, orgulhosos, invejosos, ciumentos e avarentos, eles não admitem que são. E o fato de admitir que não são, já mostra que são. Então é só você ver, ó. Não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social. Então, ó, as leis aqui na Terra, as organizações sociais, tudo contribui para o cultivo do egoísmo, do orgulho e das coisas que não prestam. Não existe sequer uma instituição na face da Terra que não estejam sendo assessorada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sua educação, a humanidade desde o berço, 99%, não é generalizando, mas 99% da humanidade, ela é educada de uma forma assim egoística. Ó, você mesmo, tá doendo a coluna aqui que você nem imagina, mas tá bom. Os pais mesmos, muitos ensinam os filhos a vencer o outro na vida, enquanto nós deveríamos ensinar os filhos a vencer a si próprios. Nós não temos que ensinar os filhos a vencer o outro, os outros. Nós temos que ensinar nossos filhos a vencer os monstros, os quais eles trazem dentro de si. Então, as organizações sociais, né, a sua educação, o egoísmo se enfraquecerá. Olha só, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for dominando sobre a vida material. A partir do momento que a vida moral for dominando sobre a vida material, e sobretudo com a preensão que o Espiritismo vos faculta. Só o Espiritismo, como nós já dissemos em outros vídeos, detém o conhecimento capazes de nos orientar como devemos trabalhar o nosso eu para nos tornarmos seres melhores. Porque o Espiritismo, ele nos ensina a lei de causa e de efeito. Remontam
O Espiritismo remonta às causas, a lei de ação e reação. Então, o Espiritismo nos mostra a lei da desigualdade. O Espiritismo nos ensina a lei da paciência, da resignação, da aceitação. O Espiritismo nos prova o porquê que vivemos nas desigualdades, que passamos por todas as intempéries. Então, o fato de você aprender estas questões na doutrina dos espíritos, você vai trabalhando e deixando o egoísmo de lado. Porque você sabe que o egoísmo é uma chaga. Ele, de alguma forma, ele obstrui a tua evolução e a evolução da humanidade, virando aqui. A evolução da humanidade e de todas as instituições, de todas as classes sociais, de todos os movimentos, né? Onde passa a prevalecer o personalismo. E isso é prejudicial ao espírito. Então, o espiritismo faculta todo esse conhecimento do vosso estado futuro, né? Do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Real, real e não desfigurado por ficções alegóricas, porque até hoje todas as ciências, todas as religiões, todas as filosofias, elas têm pregado de uma forma figurada, alegórica, têm realizado uma lavagem cerebral na mente do espírito reencarnado, que é a alma. E o espírito, coitadinho, a alma ali, ele não tem nada que fazer, porque ele já foi inebriado, ele já foi imantado por aquelas energias negativas, então ele vai fazer o quê? Agora, semelhante atrai semelhante, né? Então é diferente. Com o Espiritismo existe ficção. No Espiritismo não existe alegoria. No Espiritismo não existe nada figurado. Existe as leis divinas, que são leis naturais no processo da evolução. É a lei de causa e efeito e de ação e reação. Quando bem compreendido, é óbvio, né? Quando bem compreendido, porque se a pessoa pega as leis divinas também e distorce o desfigurado, distorce a ficção, as ficções alegóricas, aí acaba se tornando, acaba se igualando com as outras ciências, outras filosofias que nós conhecemos. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará o hábito, os usos, as relações sociais. Olha, os usos, as relações sociais, isso aqui é muito sério, gente. Você pode pensar que não, mas isso aqui está mexendo no cerne de todas as ciências que existem na Terra,
de todas as filosofias, de todas as religiões, você entendeu? De todas as crenças, de todas as relações sexuais, relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. O egoísmo ele assenta na importância da personalidade de cada um. Não podemos e não temos capacidade de dizer que nível de personalidade cada qual possui, porque ele assenta na personalidade de cada um. E tratando-se de personalidade, isso são coisas milenares. Isso não é da existência passada. Isso vem de outros planetas, vem de outras dimensões, vem de outros universos, vem de outros cosmos. Não é de agora. Não é de agora. Olha, conversando com vó Leontina, ela fala que nós não sabemos de fato quando nós fomos criados simples e ignorantes, mas propensos. Mas tudo bem, isso nós vamos tratar nos três reinos. Porque esse negócio simples e ignorante e propensos ao bem, isso não existe não. Você vai ver lá nos três reinos. Mas tudo bem, vamos pensar que exista. Ela me disse que de 8 a 10 sistemas solar nasceram, viveram e foram extintos. Então corresponde ao tempo de que nós fomos criados simples e ignorantes. Agora você imagina nos três reinos quanta coisa não vai acontecer. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade. Agora você observa o sentimento da personalidade, porque cada personalidade é detentora de um sentimento. Sentimentos diversos, sentimentos de amor, sentimentos de maldade, sentimentos adversos, que precisa bastante prudência, bastante amor para podermos decifrar. Então, olha só para você ver. Desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. É o choque que a gente recebe dos outros. Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprio e não nele. Ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instruções sociais, às relações legais de povos e povos, de modo a homens o princípio da caridade e da fraternidade
e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim seja que outros nela pensaram, todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento de egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. De ordinário, absolutamente, se lhes não agradece, principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto a esses absoluto, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então nós temos muitas coisas a tratar a respeito do que nós acabamos de ler nesses dois vídeos. Mas pelo amor imenso que eu sinto em você, mesmo com essas dificuldades que eu me encontro aqui, porque eu não tenho nenhuma escrivania, nenhuma cadeira, então eu fiz o possível, o esforço de gravar esses dois vídeos, porque é uma responsabilidade nossa mantê-los sempre informados. Então eu lhe peço desculpa e prometo que nos próximos vídeos, por mais que eu vou permanecer aqui ainda nesse hotel, né, mas eu prometo que vai melhorar os próximos vídeos, né? E também no dia de amanhã gravarei os locais onde esses seres foram sepultados, Eurípides Barçanufo, Senhor Mariano. Então guarda esse videozinho, gente. Não perca esse documentáriozinho, não. Sabe, porque isso é uma joia rara que você poderá, assim, nunca mais ter oportunidade na vida. Sabe, só de saber que eu ali, hoje principalmente, várias vezes já estive frente a frente ao túmulo do professor Eurípides Barçanufo, né, que é um espírito que muito nos ajuda lá na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em São Sebastião do Paraíso, mas estar ali ao lado do túmulo dele, sabe, sabendo que ali encontra os restos mortais de um ser que um dia foi o profeta Daniel, da Bíblia. Olha só para você ver. E muitas outras coisas que nós poderíamos falar, mas não vamos nos preocupar com isso não. E aos seus papais, né? Não vamos também assim desejar feliz Dia dos Pais só aos pais, não, e sim também às mães, porque tem muitas mães que são guerreiras. A responsabilidade da mãe é muito maior que a do pai, porque a mãe gera, a mãe cuida, a mãe cria ali. O pai tem a sua parte fundamental, mas o filho fica 99% com a mãe. Então toda honra e toda glória a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a representante de todas as mulheres na terra. E todos os papais que se encontram no plano espiritual, nossa honra e nossa glória. E nossas considerações. A todos os papais no corpo físico, não perca a oportunidade, abrace-os, beije-os.
Se eles já retornaram à parte espiritual, não se preocupe. Beije teus filhos. Aproveite hoje, gente. Sabe por quê? Porque por mais que façamos aos nossos familiares, amanhã, quando eles retornarem à parte espiritual, fica aquele sentimento no nosso coração, né? De que poderíamos ter feito um pouquinho mais. Mas você sabe o que é que não deixou nós fazermos um pouquinho mais? O egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, o rancor, o abandono. E isso dói. Então não vamos deixar para amanhã, não. Vai lá no seu filho, dá uns tapas nele, dá uma chinelada nele. Não com agressividade, mas brinca, dá uma chinelada nele, dá uma chinelada nela. Pega a chinela, você filho, vai lá dar uma chinelada no bumbum da tua mamãe, no bumbum do teu papai e diga eu te amo, meu velho, minha véia. E é assim, vamos viver o hoje. Porque não existe dia mais importante na nossa existência, por toda a eternidade, que o dia de hoje. Ontem já passou, amanhã está por vir. E amanhã depende do que nós fizermos hoje. Muita paz a todos, tá bom?